Boa noite, irmãos. Tudo bem? A paz do Senhor. Estamos num novo modelo, né? Voltamos ao que fazíamos há um tempo atrás. Claro que não é fácil. A gente queria estar todo mundo junto lá na igreja, se abraçando, cantando junto, né? Mas estamos passando por um processo que também é permissão do Senhor. Então eu queria dizer para você que está na sua casa, se você estiver na TV, no computador ou no celular, coloque aí no melhor lugar que você tiver, com o melhor som, na maior tela possível, e se envolva com esse culto, tá bom? Isso não é algo que você está assistindo, não é algo que você está apenas contemplando, mas é um culto no qual eu, você, o pastor na casa dele, outros irmãos em suas casas, nós juntos vamos cultuar ao Senhor. Então, dedique-se, tá bom? Não é algo que o Senhor quer de qualquer jeito de você, não. Você tem que fazer o seu melhor e dar o seu melhor nessa noite. Amém? Vamos cantar. Levante a sua voz aí na sua casa também, tá bom? Se quiser se levantar da cama, do sofá, ficar de pé, é o seu culto ao Senhor da maneira que você deseja, tá bom? Mas cultue, não deixe de cultuar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
passando. É uma prova, é uma etapa que é a permissão de Deus. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente até questiona, né, o que Deus quer da gente, o que Ele quer com tudo isso, mas a gente tem que saber confiar, porque Deus sempre é fiel e Ele sempre vai em busca da gente, Ele sempre quer o nosso melhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Essa música fala um pouco de como era a igreja nos tempos antigos, como nós temos o que aprender, como a gente tem que refletir a glória de Deus em tudo que acontece na nossa vida, em todas as situações. Estamos num momento difícil politicamente, difícil de saúde, mas em todos os momentos temos que glorificar a Deus e mostrar a igreja de Deus, a igreja, a noiva de Cristo, mostrar a glória dele para as pessoas que estão à nossa volta. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja de tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como incenso em meu coração.
a ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Nessa live o Senhor está. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim. Isso é muito sério. Um verdadeiro adorador. A nossa oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar,
a figueira não floresça. Me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Levante a sua voz. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Oh, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pai, obrigado porque o Senhor é fiel para conosco e nós queremos ser fiel a Ti também, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida, entregamos tudo que está acontecendo, entregamos toda essa situação a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel e tudo acontece de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida, queremos o Senhor nas nossas vidas, para que nós possamos ser vitoriosos, ó Pai, assim como essa música acabou de dizer, e nós cantamos a Ti. Que nossa vitória vem de Ti, ó Pai, porque Tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Como é maravilhoso poder estar diante da palavra de Deus e ouvir Deus falando conosco. Eu quero meditar nesta noite com vocês em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao versículo 9, e com certeza será bênção à sua vida, ao seu coração. Para que isso aconteça, creia que Deus falará com você. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 1 diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor,
teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, vides, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Até aqui. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Acabamos de ler a palavra de Deus neste momento, e eu quero que você agora se coloque diante do altar de Deus. Vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Deus querido, Deus amado, aqui estou, ó Pai, com essas vidas. Nesta noite, ó Pai, de domingo, o Senhor tem poder para abençoar esses corações. Eu sempre lhe peço, ó Pai, que o Senhor ilumine vidas, que o Senhor fortaleça, Senhor, esses corações que me ouvem através do YouTube, através das redes sociais, que a Tua graça, Senhor, possa envolvê-las, que a Tua graça, Senhor, sustente essas vidas, mas que esta palavra, Senhor, encontre corações abertos, que permitam que o Espírito Santo trabalhe, haja de maneira especial, ensinando aquilo que o Senhor tem às nossas vidas. Por isso, ó Pai, eu oro por todo o povo de Deus, para que o Senhor, ó Pai, nos abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Abre seu coração agora para o que Deus tem para você, para a tua vida. Acabamos de ler um texto que fala da fidelidade do Senhor. Fidelidade do Senhor a um povo. E falar sobre fidelidade, nós temos que olhar a fidelidade sobre dois aspectos. Primeiro, fidelidade de Deus. Segundo, fidelidade do homem, da mulher, da sua vida. Deus, ele permanece fiel. Deus, ele com certeza ele não pode negar o seu caráter, quem ele é. É por isso que eu convido você, nesta noite de domingo, meditar sobre esta realidade e crer no seu coração. É interessante que aqui fala que o povo foi levado ao deserto. E lá no deserto, eles viram a mão de Deus sobre a vida deles. Não podemos negar que estamos vivendo um momento diferente, como sempre digo. Eu neste momento estou fazendo este culto da minha casa para a sua casa. É por isso que eu quero destacar com você mais uma vez, refletir sobre a fidelidade de Deus e que você também possa ser fiel a Deus a cada dia, a cada momento. Só que vamos olhar o texto. O texto ele diz assim, que Deus ele levou o povo de Israel ao deserto. Deserto é um lugar que nós poderíamos falar, um lugar árido, um lugar seco. Só para você ter uma noção, o Saara, que é o maior deserto do mundo, que está lá no norte da África, ele chega a 55 graus, muito quente, desprovido de água, mina a força de qualquer homem e qualquer mulher que entrar nele se não tiver os aparatos necessários para aquele momento. Na Bíblia, a palavra deserto, midbar, aparece falando sobre sentido geográfico, mas também fala sobre vida de pessoas, sobre a nossa vida. Seria aqueles momentos que nós passamos que parece que estamos desprovidos de algo em nossa vida, ou de quase tudo em nossa vida, onde nossas forças praticamente elas estão no final. Existe um homem que diz assim, se Deus não nos permitisse passar por deserto, continuaríamos a ter deserto no coração, dentro do nosso coração. É nesse sentido que eu quero convidar você a ter uma fé firme. A fé é uma opinião de que algo é verdade.
É a prova absoluta daquilo que nós não temos ou não vemos naquele momento. Ou seja, não é um coração que tem dúvida, mas é um coração firme na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Êxodo capítulo 34, versículo 6 diz assim: e passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Nosso Deus, ele é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa. Por isso eu tenho certeza absoluta que aqui, neste momento, neste domingo à noite, Deus pode falar com o teu coração, porque Ele é misericordioso, Ele é fiel. Não é à toa que o salmista, no Salmo 57, versículo 10, diz assim: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. É interessante, irmãos, observarmos essa grande realidade, porque quando nós olhamos um texto que nós aqui abordamos com os irmãos, nós vemos várias coisas. E falar sobre a fidelidade é olhar para a palavra de Deus. Porque acima dos céus eleva a misericórdia de Deus e a fidelidade além das nuvens. Se nesse sentido, então, eu quero convidar você a refletir sobre a sua própria vida. Até agora, o pastor falou que Deus, ele é fiel. Agora, nas cartas lá no Apocalipse, existe algo que me chama a atenção. Que a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte. Enquanto vivemos, nós temos diante de nós desafios. Nós temos diante de nós lutas das mais variadas formas. Algumas pessoas que estão aqui neste momento já estão pensando lutas na área financeira, luta na área familiar, luta dentro de casa com alguns familiares, lutas internas dentro do nosso próprio coração. E é interessante observar que Deus é um Deus que pode ir de encontro à tua vida. Se você estiver enfrentando o deserto em tua vida, creia na fidelidade de Deus. Só que a Bíblia fala, ser fiel até a morte. A Bíblia fala que Deus, ele pode abençoar um homem que crê nele, uma mulher que crê nele. Ser fiel até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, e vários outros momentos abordam essa questão de ser fiel até a morte. É interessante que também o mesmo Deus que falou com João, o mesmo Espírito que falou ao coração de João, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero ser canal de bênção à tua vida. Eu quero ser, neste momento, um homem de Deus para o teu coração. Ser fiel até a morte. Ser fiel a Deus. E é interessante que a fidelidade, ela faz parte do caráter do cristão, do caráter do Filho de Deus. Porque se somos infiéis, ele permanece fiel, como já disse. Mas é importante que você dê um passo de fidelidade a Deus a cada dia. Porque o texto que nós lemos, irmãos, ele é tão interessante, ele é maravilhoso. Porque o texto no versículo 1 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis a possuir a terra que o Senhor teu Deus te prometeu a juramento a vossos pais. Aqui está dizendo a um povo: cumpra todos os mandamentos, sejam fiéis, permaneçam no caminho, sigam o caminho do Senhor. E é interessante observar que, ao mesmo tempo, se somos fiéis, o Deus Todo-Poderoso também está ao nosso lado, sendo fiel à nossa vida. Como disse, olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E é interessante, é nesse aspecto, então, que a Bíblia diz que Deus fala com o povo de Israel da seguinte forma: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual eu te guiei nesses 40 anos.
40 anos Deus foi fiel a Israel e ali provou o coração daqueles homens, mas também ao mesmo tempo deu a eles coisas que eles nem conheciam, como o próprio Deus diz, os teus pais não conheciam, eu dei pão a eles, o maná dos céus. É interessante observar que durante o dia havia uma nuvem que ia sobre Israel e durante uma noite uma coluna de fogo. É interessante, só pela fé nós vamos entender isso. O que significa isso? Deserto durante o dia é muito calor, por isso a nuvem. E à noite é o inverso do dia. A temperatura cai muito e por isso a coluna de fogo. E a Bíblia diz que a sandália dos pés deles não se desgastaram. E é interessante observar, irmãos, que nós somos chamados a sermos fiéis a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nós somos chamados a ser fiéis a Deus nas nossas palavras, nas nossas ações, em nossa vida. Olha, irmãos, ser fiel a Deus nas tribulações. O que é tribulação, pastor? Tribulação é uma luta. Tribulação é algo que vem diante de nós, que falta força ao homem. Algo que nós não podemos vencer, que o dinheiro muitas vezes não é suficiente, que a saúde às vezes falha, ou seja, muitas vezes a tribulação vem sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, de maneira que nós nem esperamos. Aquela luta que de repente acontece, é uma tribulação, um momento difícil, é um momento de aperto, é um momento de angústia. Só que nós somos chamados a vivermos diante de Deus em todos os momentos, inclusive nas tribulações. É inegável, como sempre digo aos irmãos, que estamos vivendo um momento de pandemia e que não só a nossa liberdade está sendo podada, mas também o mundo sofre. Não só com a liberdade, como também com a perca de pessoas, sofre com a não presença de algumas pessoas que nós amamos, seja pela perca ou seja pela distância, por não podermos estar junto a essas pessoas. Nós vivemos um momento que eu comparo com um momento de tribulação, um momento de luta. Agora, nesse momento mesmo, eu como gostaria de estar pregando e vendo você, vendo os seus olhos, vendo você diante de mim. Mas eu creio que pela fé Deus pode abençoar. Mas se vivemos um momento difícil, um momento de tribulação, um momento de luta, olha só o que diz a palavra de Deus, um texto que eu já li com os irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 diz assim: tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. As tribulações, irmãos, levam os crentes à maturidade. Ou seja, o povo de Israel, neste momento, mesmo que Deus tenha falado a eles, no versículo 4 diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os pés nesses 40 anos, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina ao seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ou seja, se Deus permitiu que nós passássemos por esse momento que nós estamos vivendo, então eu quero convidar você a crer na fidelidade de Deus e continuar no caminho de Deus em fidelidade. Pastor, eu erro, eu falho, peça perdão a Deus, levante os teus olhos, levante a tua cabeça e siga em frente. É interessante, irmãos, observarmos que a fidelidade neste momento que nós estamos vivendo, ela é uma fidelidade a Jesus. E quando nós somos fiéis a Cristo, nós temos esperança, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e o fim, Ele é o tudo em nossas vidas. Ele morreu por nós, Ele purificou o meu coração, o seu coração de todo o pecado. Então, irmãos, nesta noite, no dia 21 deste mês agora, do mês de março, eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida. Deus tem sido fiel como foi fiel ao povo no passado, lá no deserto. Deus tem permitido que tenhamos tudo. Ou tudo Ele nos dá na hora certa, porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Só que é interessante observar, irmãos, que se somos fiéis, o caráter de Cristo tem que chegar até a nossa vida. O caráter de Cristo tem que chegar ao teu coração.
E é interessante observarmos isso, porque quando nós falamos disso, nós refletimos automaticamente sobre a nossa vida, como está diante de Deus. Falar sobre fidelidade é uma via de mão dupla, porque se Deus é fiel, nós somos fiéis. E se somos fiéis a Deus, irmãos, Ele não pode negar o seu próprio caráter. Se Ele é fiel até quando nós somos infiéis, imagine se caminharmos na direção dEle. Não é este mundo. Este mundo, ele é passageiro. Este mundo, eu poderia compará-lo com uma neblina, eu poderia comparar com um vapor que logo aparece e logo se dissipa. A nossa vida, ela é muito frágil. A nossa vida aqui, ela é um tempo, é uma passagem, é uma pré-escola. Só que quando nós cremos diante de um Deus Todo-Poderoso, Ele nos levará a um lugar maravilhoso, a um lugar tremendo, a um lugar especial, assim como o texto diz. Olha só o que o texto diz. No deserto, Deus provou Israel e Deus foi fiel a Israel. Deus deu pão, Deus deu a sombra, Deus deu o calor quando eles precisavam. Ou seja, Ele providenciou coisas que o povo de Israel nem esperava. Só que o final dos versículos que nós lemos diz assim: porque o Senhor teu Deus te fará entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada. Ou seja, Deus te tirará do deserto e te levará para um lugar abençoado. Um lugar melhor do que você está. Quando nós observamos isso, nós então levamos uma reflexão muito clara. A fé é recompensada por Deus. A fidelidade é recompensada por Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: feliz é aquele que nas tribulações continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Tiago 1,12. A recompensa para aqueles que creem, para aqueles que permanecem fiéis. Então, irmão, você, junto à sua família, seja fiel a Deus. Creia que Deus está no controle de todas as coisas, mas enquanto isso, em meio à tribulação do nosso tempo, em meio à luta do nosso tempo, permaneçamos na presença de Deus em fidelidade, porque Ele é fiel. Quando você é fiel a Deus, você é fiel ao tudo. Quando você permanece diante de Deus, com certeza Deus, Ele te levará para um estágio mais elevado, Ele te conduzirá à maturidade, Ele te tirará de uma fé ingênua e te levará para uma superação. Só que é interessante, quando nós cremos em Deus, a nossa vida, ela não está só baseada nesse tempo que nós passamos aqui, nesse tempo rápido que nós passamos aqui. Mas Ele te levará a refletir sobre algo muito maior, que é a eternidade. Dias incontáveis, dias felizes, dias maravilhosos, que não haverá mais as lutas que nós aqui enfrentamos. O nosso Deus muitas vezes permite que nós passemos por deserto, passemos por tribulação, passemos por lutas. Só que no deserto da nossa vida é um lugar de dependência de Deus. É um lugar onde você e eu somos totalmente dependentes espiritualmente de Deus. É importante lembrar que Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos. Mas Deus o sustentou no deserto. E Deus estava pouco a pouco trabalhando no coração de Moisés para que ele se tornasse um líder que ele foi, para que ele fosse um homem de Deus que ele foi, assim como Deus também está fazendo isso na nossa vida. Deus tem um propósito para todas as coisas. Como sempre digo aos irmãos da igreja, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você, amado de Deus, se você está ouvindo essa mensagem, você é amado de Deus. Mas precisamos saber que no mundo nós teremos lutas. João capítulo 16, versículo 33 diz assim: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, como diz a palavra de Deus. Nos vales profundos da nossa vida, nos vales secos, áridos, nos desertos, nós não estamos sozinhos.
Nós enfrentamos todas as dificuldades em nossa vida com Deus ao nosso lado. Basta olharmos para Ele, basta crermos nele, basta confiarmos nele. E Ele nos levará a um lugar sem escassez, como diz a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: sem escassez e nada te faltará nela, nas terras que eu te levarei, ou naquilo que eu tenho de propósito à tua vida. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos de um momento como esse para entender que tudo ao nosso redor pode ficar frágil, mas que permanece fiel ao nosso Deus. Faça uma avaliação de si mesmo. Avalie o seu próprio coração, avalie a sua própria vida. Você é dependente de Deus? Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Deus te encontraria fiel? Deus te encontraria, irmã, fiel a Deus? Com certeza Deus é fiel a você. Só que falar sobre fidelidade, eu volto a dizer, é uma via de mão dupla. É uma via em que eu e você precisamos dizer a Deus todos os dias, nas circunstâncias que eu vivo hoje, serei e continuarei fiel ao Senhor, porque Tu és fiel e o Senhor me ajudará a ser fiel a Ti mesmo. E é interessante, irmãos, quando Moisés ele está diante de um momento da vida em que Deus o levanta para libertar o povo de Israel, ele diz ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem antes, e não sou agora. Sou pesado de língua. E Deus usou da mesma maneira. Aquilo que era empecilho para ele, para Deus não era. Não era. É por isso que eu quero convidar você neste momento a você olhar agora a sua família, olhar a sua vida e dizer, olha, hoje o pastor está me convidando a continuar na presença de Deus ou ir para a presença de Deus, porque Ele é fiel e Ele sustentará a minha vida e o meu coração. Meus irmãos, todos os homens que creram no Senhor foram abençoados por Deus. Em todo o tempo. Se você olhar, a história da igreja está repleta de homens, desde o século I até agora. Antes disso, Deus tem sido fiel às pessoas que creram. Por que seria diferente a minha vida e a sua vida? É por isso que eu estou convidando você a dar um passo de fé. É por isso que eu estou convidando você a ir para a presença de Deus com toda a força. Talvez o que eu esteja falando aqui nessa noite não é desconhecido de vocês. Mas eu quero dizer para você, você tem praticado isso. Você tem buscado. Porque quando nós somos frágeis, a nossa fraqueza se torna em força, porque a força vem do alto, a força vem de Deus. É interessante, irmãos, que a palavra do Senhor diz assim, o salmista vai dizer, é melhor passar um dia no templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria de ficar à entrada da casa do meu Deus do que morar nas tendas da perversidade, dos maus. Sabe por quê, irmãos? A presença de Deus é o melhor lugar que você poderia estar. É um lugar tremendo, é um lugar especial, é um lugar maravilhoso. Deus te convida a ser fiel. E quando você for fiel a Deus, ou permanecer fiel a Deus, você dependerá todos os dias de Deus. E dependendo de Deus todos os dias, você está seguro. E com certeza, a sua vida espiritual será abençoada. Feche os olhos. Vamos orar nesse momento. Deus querido, o Senhor, ó Pai, é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus tremendo. O Senhor é um Deus fiel. E nos ensina também a sermos fiéis. 21 de março de 2021, Senhor, nós acabamos de ler um texto que o Senhor foi fiel a um povo no deserto.
Senhor deu o maná que eles não conheciam. O Senhor deu a carne que eles não conheciam. Carne no deserto. O Senhor providenciou todas as coisas. Para o calor, o Senhor providenciou nuvens. Para o frio, o Senhor providenciou o calor devido de uma coluna de fogo. Algo sobrenatural. E neste momento, ó Pai, eu quero orar para que as pessoas creiam no sobrenatural de Deus. Creiam no agir de Deus. Não somente fixar os seus olhos para aquilo que nós vemos, neste mundo que traz muitas vezes tribulações, que traz muitas vezes luta. Mas eu quero, Senhor, que possamos olhar com os olhos da fé. Este momento que nós estamos vivendo vai passar. Por isso eu creio que o Senhor, ó Pai, tem o melhor às nossas vidas e aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Dependa de Deus. Seja fiel a Deus, porque Ele é fiel à tua vida. E espero que você tenha entendido essa mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Fique com Deus. E se você ouvir essa mensagem durante a semana, creia que esta palavra é para o teu coração, em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana, ou quando esta palavra te encontrar. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Receba a bênção nesse momento. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês para todos sempre. Amém. A vitória vem, mesmo que pareça que é